Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Nós estamos então, desde ontem, meditando a respeito de liderança. E não uma liderança sobre um cargo que você vai exercer ou algo nesse sentido. Mas, como eu disse já, eu vou repetir em todos os vídeos, até para dar honra quem tem honra, né? Eu estou utilizando um livro que se chama Lidere-se, do pastor Jean. Ele é pastor aqui no estado de Santa Catarina. Hoje eu quero compartilhar, eu não sei se eu vou conseguir abordar todos os temas, porque são conteúdos muito fascinantes, mas eu quero falar sobre lidere-se, sobre a capacidade de você se dominar, de você exercer aquele fruto, né, do Espírito que nós temos, como ali a Bíblia vai dizer em Gálatas, o domínio próprio. O homem que sabe dominar ali os seus instintos, ele consegue então não ser mais escravo. Escravo do quê? De inúmeras situações, inclusive até do pecado, que é a mais cruel de todas. Veja, nesse tema então, lidere-se, eu quero falar sobre alguns pontos. Eu quero iniciar aqui falando sobre o ato de se preparar, de estar constantemente afiando o machado. Quando eu falo sobre esse termo afiar o machado, ele é um termo usado pela Escritura Sagrada. O próprio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, diz assim: se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais, e é mais inteligente planejar antes de agir. Veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que pessoas que estão crescendo, e é isso o desejo de Deus para a sua vida, são pessoas que não está fazendo, não estão fazendo muitas coisas, mas na verdade estão constantemente é, fazendo o melhor que elas podem o tempo todo. Elas não entram em inúmeras coisas e fazer cada coisa de um jeito, mas elas entram no que tem que fazer e elas fazem o seu melhor. Muitas vezes, pela falta de treinamento, de se auto ali capacitar, de exercer então, né, exercer aquela constância do aprendizado, acaba que se entra ali numa exaustão emocional, uma exaustão muitas vezes física, porque o fio não está sendo, conforme a Bíblia diz, né, não está sendo afiado. Veja, se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. Às vezes o teu esforço está sendo exagerado em algo que você não precisaria se esforçar, sabe? Tudo que Deus espera é que você esteja se preparando constantemente. Tem uma frase que eu achei incrível nesse livro que eu quero comentar aqui. Diz assim: é melhor estar preparado e não ter oportunidade alguma do que ter a oportunidade sem estar preparado. Quem está preparado e não teve oportunidade, nada perdeu. Mas quem a teve e não estava preparado, desperdiçou tudo. Quantas coisas acontecem na sua vida que poderiam, né, ou já aconteceram, poderiam mudar muitas vezes a realidade, mas você não estava pronto. Então, o que eu quero dizer assim é que está no tempo de você começar a afiar o machado. Ah, pastor, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa se preparar mais. Quer dizer que você precisa se esforçar mais. Quer dizer que você precisa, sim, constantemente estar se movimentando, crescendo. Sabe, é um curso a mais que você pode fazer, é né, uma capacitação, é um dia de treinamento, qualquer situação ou algo que possa te alimentar de certa forma. Você precisa então entrar e começar a constantemente ser treinado. Além de você estar então recebendo treinamento constantemente, eu quero que você compreenda que se liderar, né, ou exercer esse autocontrole ou autodomínio, precisa também acontecer algo tão fundamental, que é você se mover
em hábitos saudáveis. Perceba o que o livro vai dizer. Mova-se em hábitos saudáveis e cuide-se com as repetições do dia a dia. Pensamentos repetitivos viram palavras, palavras repetitivas viram ações, ações repetitivas viram hábitos, hábitos repetitivos viram caráter, caráter repetitivo determina destino. Quem não se ilude consigo mesmo, jamais se desilude com os outros. Quem realmente se conhece não cria expectativas irreais sobre o outro. O próprio apóstolo Paulo, né, a gente falou sobre isso ontem, sobre o se conhecer, mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele está ministrando a ceia do Senhor, que ele recebeu da parte do Senhor mesmo, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Veja, liderar é examinar as reais motivações. Como que você está vivendo e o porquê que você está vivendo isso. Qual é o seu interesse? Sabe, é você caminhar para hábitos que vão determinar mudanças lá na frente, ainda que você não perceba. Quando eu pego, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim, né? Ah, pastor, mas eu estou me exercitando, mas eu não sinto diferença nenhuma. Uma das coisas que eu pergunto é, mas há quanto tempo você está fazendo isso? Né? Você foi hoje numa academia, você começou hoje a caminhar, você começou hoje a exercer algum tipo de atividade? Ah, foi hoje. Não, então tudo bem, mas permaneça pelo menos 6 meses, um ano para que você veja a diferença. Sabe, mova-se para hábitos saudáveis. E o terceiro, defina o seu destino. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que o nosso futuro não está nas mãos do Senhor. Pelo contrário, né, nós servimos um Senhor tão cuidadoso, tão zeloso, só que nos deu a capacidade, meus irmãos, de escolhas e de decisões. Existe uma frase, né, que para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Veja, você precisa entender para onde você está caminhando. Vamos lá, vamos colocar isso aqui mais prático. Você está toda hora, né, comendo um monte de coisa que está acabando com a sua saúde. Para onde que você acha que vai desse jeito? O que que vai desenvolver no seu organismo? Não hoje, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Será que os teus filhos vão te ver bem? Ah, não, pastor, mas é que hoje é o dia do lixo. Vou comer de tudo. Mas será que o lixo não está sendo todos os dias? E aí você diz, não, mas não tô, eu não estou passando mal. Hoje você não está passando mal. Mas e daqui 2 anos? Quantas pessoas desejariam retornar e fazer as coisas diferentes? Pastor, eu não preciso me exercitar, eu tenho uma saúde assim, olha, irreparável, não tem nada de errado. Hoje você tem. E quando você chegar na sua velhice, que muitas vezes não terá força para poder subir uma escada, não terá força para poder se equilibrar. Quantos idosos eles caem? Por quê? Porque não tem força, os seus músculos não estão, né? Eles estão flácidos. Agora, e a sua vida espiritual? Não, pastor, eu vou na igreja, mas assim não está fazendo diferença. Será que não está mesmo? É porque você não está definindo o seu futuro ou o seu destino, você está pensando somente no seu presente. Eu conversava, né, com um amigo pastor e ele falou algo para mim que me mexeu assim. Ele falou, ele tem 30 e poucos anos, muito semelhante à minha idade. E ele disse assim, pastor, eu vou trabalhar, né, quando ele estava falando isso, ele estava falando de ministério, eu vou trabalhar incansavelmente até os meus 50 anos. E aí depois eu quero só cuidar de outros pastores e pregar em algumas igrejas que foram abertas e tudo isso. Quando ele falou isso, eu falei, uau, ele sabe, né? Eu não disse isso para ele, mas eu fiquei pensando nisso, tanto é que eu estou compartilhando aqui contigo, mas me veio assim, ele sabe para onde ele está indo. Ele vai trabalhar mais uns 16 anos ou 15, eu não me recordo agora, se é 35 ou 34 anos que ele tem. E depois disso, ele já entendeu que ele vai entrar num outro tempo de desfrutar. Ele sabe para onde está indo. Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes você pensa na sua idade atual. Você diz, não, pastor, mas eu não tenho mais tempo. Meu irmão, não caia na lábia de Satanás. A Bíblia vai dizer que os velhos eles teriam sonhos e os jovens profetizariam. Os velhos eles seriam frutíferos. Então não desanima porque você tomou algumas decisões erradas. Ainda há tempo de mudar.
Como que você quer estar daqui os seus próximos 5 anos, 2 anos? Então, para isso, comece a se movimentar, porque o tempo ele passa. Eu estou quase concluindo, né, um curso ali de uma graduação e eu falava com alguns amigos, né? Eu comentei essa semana, acho que umas 3, 4 vezes. Eu falei, gente, o tempo voou. São 4 anos o curso. Eu estou indo para o término, indo para o último ano. Está chegando ali a reta final, os estágios, né? Já começaram depois do TCC e acabou. Mas 4 anos se passaram e se eu não tivesse me ingressado, né? Ou ingressado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse me esforçado um pouco mais, seriam 4 anos que não haveria algo diferente. Para onde você deseja ir? Eu quero encerrar e a gente vai continuar falando sobre lidere-se, mas dizendo assim, treine-se o tempo todo. O médico nunca ele para de estudar, um atleta nunca para de treinar, um cristão verdadeiro nunca para de ter suas práticas ali, espirituais, como oração, jejum, palavra. Treine-se o tempo todo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sabe, você tem lá um trabalho X, tu exerce uma função, vai lá, se aprimora cada vez mais. Pergunte para alguém o que está acontecendo de diferente profissionalmente nesses últimos dias. Gente, assim, uma questão de 3 meses, eu descobri muitas coisas novas da área que eu faço, da área que eu sirvo, né? Ou da área de atuação, do nicho que eu trabalho, que eu atendo. Coisas assim que facilitaram, a mente expandiu, algumas desses novos aprendizados eu paguei para receber e alguns eu paguei caro, mas elevou o meu nível profissional, fez eu entender algumas coisas. Então, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, está no tempo, né, de você começar a mudar a rota da sua vida. Deus quer fazer, a palavra do Senhor diz que Ele já deu o sim e o amém. Tudo que Deus tem para liberar, gente, tudo depende de um posicionamento. Pastor, o senhor quer dizer que a gente troca as bênçãos, então, com Deus? Não, não, é porque Deus, Ele libera mediante a posicionamentos, a obediência. Uma vez, né, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, mas uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, me diga aí um valor X que tu quer ganhar dinheiro. Daí eu falei, não me lembro agora. Daí ele falou assim, e o que você vai fazer com esse dinheiro? E eu travei assim, foi em tom de brincadeira, não sei se eu falei R$ 1 milhão, foi brincando. Ele falou assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? E aí eu fiquei meio travado, né? Daí ele falou assim, Deus não vai dar enquanto você não souber o propósito, o porquê você precisa de todo esse dinheiro. E é isso que eu quero que você entenda. Não haverá algo diferente na sua vida se você não entendeu o porquê, onde aplicar o posicionamento. Então eu quero encerrar, e a gente vai continuar falando sobre isso amanhã, mas eu quero te encorajar a sair dessa zona que você está de conforto, de acomodação, e começar a entrar num tempo de maior crescimento da sua vida. Se fez sentido essa mensagem, se inscreva, compartilha, fala assim, olha, volta lá, veja o vídeo anterior, porque eu sei que vai levar cada um que está assistindo a um outro nível, que é o nível que Deus tem. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos, meu Deus, leva eles a níveis maiores, Pai. A níveis maiores, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa.